Começa agora mais um 30 Minutos, programa produzido pelos alunos de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. O tema de hoje é a internet na educação, quais os benefícios e os males da era tecnológica. Para discutirmos sobre este assunto, convidamos a ex-secretária de Educação Débora Vendramini, que hoje é diretora institucional do Centro Universitário Barão de Mauá. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Liliane. Estamos à disposição. Obrigada. Professora, as crianças sabem usar o computador muitas vezes melhor que os adultos. Até que ponto o uso da internet ajuda na educação? Ajuda muito. A evolução da comunicação com a tecnologia favoreceu uma série de coisas. E as crianças já entram na escola com outro aporte. Então, elas já vão com facilidade nesse meio de comunicação. Portanto, a internet contribui muito para a aprendizagem. Quais são os pontos negativos? Eu acho que tudo que é excesso é negativo. Tudo que é demais é negativo, sobra. Portanto, esse é um grande recurso e a escola precisa fazer uso disso e facilitar o uso da tecnologia para o conhecimento. As relações dentro de sala de aula mudaram com a tecnologia, professora? Mudaram não só na sala de aula, mudaram na sociedade, mas na sala de aula mudou muito. E o professor precisa se capacitar para isso, para que ele possa usar esses recursos, considerando a velocidade da informação, o acesso. Os nossos alunos têm acesso a informações. Então, penso que a sala de aula hoje é um bom laboratório. Há algum tipo de resistência das escolas à incorporação da tecnologia em sala de aula? Eu penso, com o meu histórico de trabalho, que isso já foi, certo? Quem resiste a mudanças vai ficar para trás. Então, penso que essa resistência precisa ser trabalhada ou superada. E na tecnologia nós vamos superando a cada dia outros movimentos, outras mídias. E nós estamos aí com o WhatsApp para cima e para baixo, sabe? É uma coisa deliciosa. Penso que isso ajuda muito e facilita as relações, tanto em sala de aula como fora da sala de aula. A senhora acha importante que as escolas estabeleçam políticas de uso para mídias sociais em sala de aula? Com certeza. A escola precisa se reprogramar, se repaginar com os professores, com os alunos, numa outra dinâmica que não mais a da escola de 20 anos atrás, de 10 anos atrás. Isso tem que evoluir. Como incorporar a internet no estudo em casa? É muito interessante, porque você tem acesso a uma série de informações. Eu sou da geração que a gente conhecia o mundo pelo atlas geográfico. Hoje o menino conhece via internet, ele conhece o mundo, ele traz o mundo para muito perto dele. O imaginário infantil, juvenil, hoje é outro. Então, a internet contribui muito para as relações e as questões de aprendizagem. Na era do computador, a leitura se afastou da aprendizagem? Não, muito pelo contrário. Você tem acesso, o gosto pela leitura você desenvolve. Quanto mais você lê, mais você quer ler. O Drummond diz que andar, a gente aprende andando. Ler, a gente aprende lendo. E escrever, a gente aprende escrevendo. Quanto mais eu leio, mais eu possibilito conhecimento. E além disso, certo? Só escreve bem que lê muito. Com certeza. Nós vamos fazer um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já já.
Até onde você iria para saber mais? Para ter novos conhecimentos? Para ter plenas convicções? Vá para um lugar onde as pessoas apoiam você, acreditam em seus sonhos, onde além da teoria se aprende na prática. Um lugar onde todo mundo pensa e faz. Então faça melhor, faça agora. Vá além, faça Barão. Processo Seletivo 2017. Bolsas especiais para o primeiro semestre. A reta final dos alunos que se preparam para o vestibular. Professores dão dicas de como controlar a ansiedade antes das provas. Uma ala do Zoológico de Ribeirão Preto é totalmente dedicada a cuidar de animais vítimas de maus tratos. Você vai conhecer histórias de mulheres que superaram o câncer de mama. E saber por que o diagnóstico precoce pode ajudar a combater a doença. O Jornal da Barão começa agora. A autoestima de quem passa por um câncer de mama é afetada por atingir o símbolo da feminilidade que são os seios. É preciso coragem e determinação. A doença não pode ser encarada como um tabu. O apoio psicológico para o paciente e para a família ajuda a ganhar mais confiança. É preciso trabalhar a autoestima para haver mais confiança durante o tratamento. Resgatar a feminilidade é um ponto importante para a mulher superar a doença. Ter a própria empresa é o sonho de 4 em cada 10 brasileiros. Para os mais jovens é a chance de liberdade e independência. Muitos arriscam, e olha que tem negócio que já deu certo. Ter o próprio negócio é o sonho de 4 em cada 10 brasileiros. Para o jovem, ser o próprio patrão, ter a liberdade de horário e poder ter a chance de ganhar mais são fatores que os fazem agir logo cedo. Isabela Fantini resolveu seguir os passos de sua mãe. Desde pequena, sempre vim admirando a profissão dela, sempre decidi que era isso que eu queria para minha vida. Hoje, com 20 anos, é dona de seu próprio salão de beleza, atuando como manicure e cabeleireira. Letícia Beatriz, com 16 anos, optou por abrir uma loja pelas redes sociais, revendendo roupas. Depois de uma proposta de uma conhecida, a brincadeira de criança de Letícia virou realidade. Quando eu era pequena, eu brincava com a minha prima de revender e eu fazia minha loja e vendia. Já Daniele Caroline Santos, de 19 anos, é dona de uma loja de roupas e calçados. Apesar da pouca idade, sabe ter pulso firme no negócio. Responsabilidade muito grande, então assim, lidar com fornecedores, clientes, você tem que ter assim uma estrutura muito grande. O jovem necessita planejar seu negócio para se destacar na concorrência. Eu pretendo continuar com a loja, com o dinheiro da loja pagar a minha faculdade de administração, que eu escolhi fazer para aprimorar meus conhecimentos e melhorar cada vez mais minha loja. Eu espero realmente que o meu salão estoure, que eu tenha muitas e muitas clientes, que futuramente, quem sabe, eu consiga montar uma clínica de estética, tendo dentro cabeleireira, esteticista, várias outras coisas. Os vestibulares estão próximos e com eles o nervosismo aumenta e vale tudo para estudar, mesmo que seja com a ajuda da parede. Os papéis colados na parede servem como uma forma de estudo. Jéssica tem 18 anos e está se preparando para prestar vestibular. O cursinho é a forma mais comum que os jovens optam para se preparar para a prova, que vai decidir qual caminho que eles devem seguir.
Estudar é fundamental, mas é importante manter a serenidade no dia da prova. Então o aluno tem que ter um preparo mental e físico muito grande. Não dá para pensar no dia anterior à prova em sair para balada, isso parece óbvio, mas tem gente que faz. Pensando assim, eu não vou conseguir dormir, então já vou aproveitar e vou ficar a noite toda fora. Isso não funciona. O número de estudantes que realizaram algum curso no exterior cresceu 600% nos últimos 10 anos. Veja como dar esse importante passo para enriquecer o currículo. Gabriela, formada em enfermagem pela Universidade de São Paulo, teve a oportunidade de fazer intercâmbio em 2012. Ela passou 6 meses em Portugal e estudou na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. O intercâmbio, ele se torna um diferencial tanto pessoal quanto profissional. Pessoal porque você precisa se desenvolver em relações interpessoais, como indivíduo mesmo. E profissionalmente, porque eu conheci algumas tecnologias diferentes que a gente não tem no Brasil. Para selecionar os candidatos que pretendem participar deste processo, as universidades estabelecem alguns critérios de avaliação. No Centro Universitário Barão de Mauá, por exemplo, os alunos interessados em participar do processo seletivo de intercâmbio devem ter concluído no mínimo 20% e no máximo 80% do curso. A primeira etapa é a entrega de documentação à comissão, que envolve histórico escolar e currículo, passa por uma análise. Após essa análise, sendo aprovado, o aluno passa pela segunda etapa, que consiste em entrevista. Sendo aprovado nestas 2 etapas, o aluno será inscrito na universidade estrangeira, onde também se dá análise de currículo e aprovação para o exterior. Para os estudantes que pensam em fazer intercâmbio, Gabriela deixa uma dica. O plano de saúde é importantíssimo, faça um bom seguro. Antes de ir, eu conheci na prática. Então, na hora que eu estava doente, eu não sabia muito bem como agir. A tatuagem ainda é vista como um tabu na sociedade. Apesar da popularização, muitos jovens ainda temem pelos desenhos na hora de uma entrevista de emprego. A tatuagem está se tornando cada vez mais comum nos dias de hoje. Provavelmente você conhece ou já viu alguém com algum rabisco pelo corpo. Em um estudo realizado pela revista Super Interessante, constatou-se que 91,2% dos tatuados do Brasil nunca se arrependeu de seus desenhos corporais. Apesar disso, alguns jovens ainda temem que os seus desenhos possam atrapalhar na hora de conseguir um emprego, como é o caso da estudante de jornalismo, Gabriela Maulin. Na realidade, penso sim, eu tenho até um pouco de receio de como as pessoas vão reagir em outros trabalhos. Tenho um pouco de medo. Hoje em dia, eu acho que eu não faria mais nenhuma tatuagem. No censo da revista, também verificou-se que 67,3% dos tatuados nunca sofreu preconceito por ter tatuagem. Para o também estudante de jornalismo, Pedro Gomes, ter desenhos pelo corpo não é motivo de preocupação em uma entrevista de emprego. Já no caso do estudante de Publicidade e Propaganda Gleison Silva, que trabalha com o pai, a tatuagem foi motivo de desconfiança no início, mas superada depois de algum tempo. Muitas pessoas estão acostumadas a ir ao Bosque Fábio Barreto para passear e levar as crianças para conhecer os animais. Mas existe um lado do bosque que a maioria não conhece. Todos os dias, o ambulatório do Bosque Zoológico Municipal de Ribeirão Preto, Fábio Barreto, recebe de 5 a 6 animais silvestres feridos. A maioria são vítimas de tráfico e maus tratos. Cerca de 80% dos animais que chegam até aqui conseguem voltar para o seu habitat natural. 99% dos casos são atendimentos por causa humana. Então a gente tenta dar uma chance para o animal voltar à vida livre. Atropelamento, queimada, maus tratos, é tudo causa humana. Este tucano foi achado na mata do zoológico, ainda filhote, por ter caído do ninho. Desde então, ele vem recebendo tratamento. Ele teve uma lesão, tipo uma fratura no bico. Tá? Pela essa fratura, acumulou larva de mosca, tá? Que é o que o pessoal chama de bicheira. A gente retirou, fez tratamento, só que como o bico ele cresce da parte próxima ao crânio para frente, e essa lesão foi próxima ao crânio, ele teve uma deformidade.
Além de assistência veterinária aos animais feridos que chegam aqui, o Bosque Zoológico Fábio Barreto abriga mais de 1.000 animais de 180 espécies diferentes. Os outros animais que vivem aqui também recebem cuidados especiais. A alimentação é uma dessas preocupações. A gente tem que prever um cardápio específico para cada espécie, né? Então, cada espécie tem uma exigência nutricional e a gente tem que atender a exigência nutricional de cada espécie. Para o veterinário César, o mais gratificante é ver os animais silvestres colaborando com o tratamento. Enquanto os profissionais trabalham para cuidar dos bichos, a pequena Vitória se diverte com o avestruz. Uma modalidade que está em alta nas academias é o jiu-jitsu. Muita gente está em busca do esporte para melhorar a saúde física e mental. O jiu-jitsu é um esporte considerado por muitos como violento, mas é levado pelos praticantes como uma forma de melhorar a qualidade de vida. Fernanda pratica o esporte há 6 anos e começou por acaso. Estava correndo na esteira de uma academia, um professor me viu e falou: você não tem interesse de fazer uma aula para ver como é que é? Falei, vambora. E aí gostei e tô até hoje. Foi por meio dessa modalidade que a psicóloga conquistou as primeiras medalhas. É a única mulher no treino e garante que não perde em nada para os grandões aí. A galera aqui é muito gente boa, a gente tem uma diferença básica de força, né? Assim, mesmo o cara mais fraco, ele tem mais força do que eu, né? Então eles vão dosando para eu conseguir imprimir meu jogo, fazer minhas posições. O jiu-jitsu é um esporte de contato direto com o adversário. E é no tatame que o esporte se torna sagrado. Segundo o treinador, o jiu-jitsu é considerado como um estilo de vida. E para conquistar as faixas, o atleta precisa de dedicação e foco. Tem a parte física, a mental também. A mental eu acho que te prepara para a vida ali, porque o treino é tão intenso, o treinamento, o sparring, o rola é tão intenso, né? Você lidar com a perda, né? Com o perder toda hora, ou então tem que desistir. Isso aí tem pessoas que aceitam isso com facilidade e outras que não. Até tentei, mas a prática do jiu-jitsu não é pra mim. Vou deixar com quem entende. O Jornal da Barão fica por aqui. Até a próxima! Voltamos com o segundo e último bloco do 30 Minutos. E o assunto de hoje é a internet e a educação. Portanto, convidamos a professora Débora Vendramini. Recentemente, a mídia divulgou o caso do adolescente Gustavo Riveiros, que se suicidou por causa de um jogo online. O garoto foi desafiado pelos demais jogadores a se enforcar. Como a senhora analisa isso? Olha, Liliane, eu analiso isso uma tragédia. A questão de sentimento é muito difícil você trabalhar com isso. Alguma patologia, alguma coisa estranha tinha. Não é simples, desafiado por um jogo que levou a isso. Tem outros ingredientes que a gente não sabe. Mas é uma tragédia. A culpa não é da internet. A culpa é de um momento histórico deste jovem, certo? E que foi realmente muito triste, tá? Eu penso que isso possa ser um alerta aos pais. O tempo que a criança fica, sabe, diante do computador, essa organização do tempo, essa distribuição do tempo é uma coisa muito interessante. Por outro lado, nós não sabemos o que desencadeia, que sentimento, que provocação isso teve na vida do jovem. Deve ter outros motivos e isso foi uma fatalidade. Sim, professora, essa modernidade na qual vivenciamos hoje afeta o convívio familiar? Muito, muito. Hoje nós temos uma outra dinâmica na família. Os encontros são mais raros, certo? Eles são mais superficiais. Então, isto é uma coisa que a gente precisa alertar os pais. Como educadora, eu imagino, certo?
que os pais fiquem mais atentos às relações de dentro de casa, porque é aí que se constrói a identidade, é aí que se constrói, certo? Os valores. Então, desde crianças, jovens, esse acompanhamento é fundamental. Como deve ser o acompanhamento dos adultos com os seus filhos em relação à internet? É a organização do tempo, acompanhar isso de uma forma sutil, tá? Com olhos de ver, não com preconceito, não com restrição, mas com um olhar diferente. O que está faltando nas relações hoje é um pouco mais de ternura e vigor, que é a questão da autoridade. O sim tem que ser o sim, o não tem que ser o não. Então, uma dosagem de ternura e vigor nas relações de família vai muito bem, viu? Em uma recente pesquisa divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, foi apontado que a escrita digital não atrapalha os jovens na utilização da língua culta. Como a senhora avalia isso, professora? A língua culta deve ser aplicada em todas as situações, inclusive, certo, nas comunicações, no próprio WhatsApp. Falar corretamente é dever. A cidadania exige isso. A língua culta deve ser praticada. Mesmo na era digital, os professores devem estimular a escrita no papel? Por que não? Quando o aluno vai prestar um vestibular, ele tem uma parte que pesa muito, chamado redação. E ele vai ter que escrever. E você sempre vai ter que escrever. Em todas as circunstâncias. Você pode usar o computador, mas você também deve usar, certo? A linguagem do cotidiano, sabe? E penso que a escrita, ela está bem associada à leitura. Leitura, escrita e interpretação caminham juntas. Quanto mais você lê, mais você quer ler, mais você quer aprender. Isso é hábito, é gosto, o gosto pela leitura. As crianças adoram ler, sabe? E o ambiente é que deve propiciar isso. A provocação da leitura está no contexto, no estímulo. Tá? Livro ainda é uma coisa muito preciosa. Professora, como estimular a criança e o jovem para a boa utilização da internet? Penso que estimulando nos momentos certos, dentro da sala de aula, dentro de casa, sabe? Usando bem a informação. Hoje você ser bem informado é uma coisa saudável, tá? Nós temos aí mídias digitais, nós temos filme, é uma linguagem belíssima, tá? De movimento, de técnica, de enredo. Então, eu penso que estimular isso através de toda essa possibilidade moderna, tá? Com debate, com encontros, com contato com pessoas interessantes, sempre tem uma história interessante para contar. E todo professor tem uma história interessante para contar. Sim? Professora, qual a sua mensagem sobre este tema para o pessoal de casa que está nos assistindo? Utilizem a internet, certo? Tenham acesso, facilitem o acesso, só que numa dosagem adequada, tá? Nem de mais, nem de menos, mas o acesso. A escola tem que ter esse acesso. As imagens dizem mais que as palavras. A fotografia, e você que está fazendo jornalismo, a Folha de São Paulo utiliza a fotografia. O texto é muito pequeno, mas a foto diz tudo, que é a imagem.
Então, usar esses recursos para aprendizagem, para os jovens, para a própria vida, para uma construção de uma vida mais saudável. Tá certo. O papo está maravilhoso. Obrigado pela sua presença, professora. O 30 Minutos de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais um assunto interessante para você. Até lá! Até onde você iria para saber mais? Para ter novos conhecimentos? Para ter plenas convicções? Vá para um lugar onde as pessoas apoiam você, acreditam em seus sonhos, onde além da teoria se aprende na prática. Um lugar onde todo mundo pensa e faz. Então faça melhor, faça agora. Vá além, faça Barão. Processo Seletivo 2017. Bolsas especiais para o primeiro semestre.